Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu venho falar de um caso de revirar o estômago. Os canibais de Garanhuns, Pernambuco. Em 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, desaparece na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Bem conhecida na região onde morava, a moça era muito simpática e alegre. Todos se preocuparam e estranharam o seu desaparecimento. O que mal sabiam é que este era um fio condutor de uma série de misteriosos acontecimentos. Em 12 de março do mesmo ano, dias após o sumiço de Gisele, a jovem de 20 anos, Alexandra Falcão da Silva, se despediu de sua mãe e saiu para trabalhar. Nunca mais Alexandra foi vista. Familiares e amigos das duas moças começaram uma busca incansável e o primeiro rastro logo apareceu: uma conta de cartão de crédito de Gisele. Na fatura constava que haviam 5 compras em lojas diferentes, dias após o seu sumiço. Os familiares de Gisele levaram essa informação para a polícia, que solicitou aos estabelecimentos imagens das câmeras de segurança nas datas das compras efetuadas. Foi aí que a polícia viu um estranho casal utilizando o cartão de crédito da jovem. Após investigarem, não foi difícil encontrar o endereço daquelas pessoas. Então, uma viatura seguiu para a Rua dos Emboabas, no Jardim Petrópolis, e o que encontraram no local era algo que nunca haviam visto, nem em seus piores pesadelos. No dia 9 de abril de 2012, munidos de um mandado de busca e apreensão, os policiais seguiram para a residência do estranho casal e também suspeitavam que a vítima ainda estaria sob o poder de seus algozes. Na casa, os policiais encontraram 3 adultos: o professor de educação física Jorge Beltrão Negromonte de Oliveira, a dona de casa Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva, uma jovem de 25 anos. Também havia uma criancinha pequena no local, identificada pelos moradores como filha de Jorge e Bruna. Embora Jorge fosse casado no papel com Isabel, ele também juntou-se a Bruna, formando um triângulo amoroso bizarro. Foi a pequena garotinha, de 5 anos, que, assustada, apontou o quintal para os policiais. Ela procurou o delegado e disse que o pai tinha matado 2 mulheres e descreveu o crime para a autoridade, dizendo que o pai as havia mandado para o inferno. Em 11 de abril de 2012, os corpos das jovens foram encontrados enterrados no quintal. A geladeira estava cheia com as carnes das vítimas e ainda encontraram o que Jorge chamava de o quarto do mal, que era o lugar em que eles dissecavam e esquartejavam suas vítimas. O trio tem todas as características dos assassinos em série, sempre o mesmo modus operandi: a abordagem, a forma de assassinato, os rituais e tudo mais que se seguia nessa ópera do horror. Formavam também uma assinatura. O trio foi levado para a delegacia para prestar depoimento ao delegado. Quem primeiro abriu o jogo foi Isabel, assustada com a pressão policial. Então começou o relato de como atraíam as vítimas. Isabel, que era a mulher mais velha do trio, sempre aparecia como a boa senhora, religiosa, de Bíblia embaixo do braço, falando de Deus. Ela abordava suas vítimas, as convidando para irem à sua casa com promessa de emprego. Assim que chegavam na casa, Bruna as recebia e as levava ao interior da residência, onde Jorge as atacaria. Primeiro, o covarde atacava as vítimas por trás. Depois de mortas, Bruna e Isabel levavam os corpos até o banheiro e lá retiravam todo o sangue dos corpos e os lavavam. Após isso, os corpos eram levados para uma mesa onde a pele era removida e o restante era esquartejado. As carnes das coxas, braços, nádegas e o fígado eram armazenados em uma geladeira. Com estas carnes, o trio fazia suas refeições e davam, inclusive, para a criancinha também comer. Com a carne, eles faziam também empadas e vendiam para os moradores da região, que nem imaginavam a procedência daquele produto. Na delegacia, Isabel acaba confessando que as empadinhas que ela vendia no centro da cidade, em hospitais, delegacias e outros lugares públicos, eram recheadas com a carne das vítimas.
Isabel fazia salgados para complementar a renda, pois Jorge passou a ter surtos violentos com frequência e não conseguia mais trabalhar como professor. O trio, que era um trisal, relatou que eles criaram uma seita chamada Cartel. Em um ritual macabro, eles comiam as entranhas das vítimas e diziam que sua seita pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo. As vítimas, segundo eles, eram escolhidas porque eram consideradas impuras e espalhariam o mal na terra, por isso eles tinham de eliminá-las. Para a seita, cada parte do corpo da vítima tinha um significado e o canibalismo purificaria as vítimas. Antes de Gisele e Alexandra, houve o assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira em 26 de maio de 2008 em Olinda. Jéssica era uma pessoa em situação de rua, tinha 17 anos e era mãe de uma bebezinha de um pouco mais de 1 ano de vida. Iludida com a oferta de emprego e uma casa para ela e sua bebê, ela aceita a proposta e vai para a casa de Isabel, Jorge e Bruna. O trio havia decidido matar Jéssica e criar a menina como sendo filha deles. Jéssica percebeu que havia algo de errado e estava muito incomodada, pois não deixavam ela ficar com sua filha. Então, Jéssica resolveu pegar a bebê e ir embora. Foi aí que ela foi imobilizada no banheiro e Jorge a atingiu com uma faca no pescoço, a estrangulou e deixou seu corpo embaixo do chuveiro por 2 a 3 horas, até escoar todo o sangue. Depois, ele retirou sua pele, esquartejou e separou as partes que considerava comestíveis. A bebê presenciou tudo. A carne foi guardada fatiada na geladeira, que no dia seguinte foi ingerida temperada. Agora, a parte ainda mais macabra e doentia daquelas pessoas. Deram a carne da mãe para a pequena menina também comer. O restante do cadáver foi enterrado em formato de cruz no quintal e também algumas partes foram emparedadas. Após o incidente, eles se mudaram para a cidade de Conde, que fica na Paraíba. O trio planejava realizar uma 4ª morte, que encerraria o ciclo da seita e abriria um portal para o acesso ao paraíso. Mas é óbvio que não abririam portal nenhum e continuariam matando até serem pegos. Quando o caso foi divulgado, a população depredou e incendiou a casa do Jardim Petrópolis. A polícia encontrou a certidão de nascimento da criança e chegaram ao nome de sua mãe verdadeira, Jéssica. A menininha ficou sob custódia e proteção do Conselho Tutelar e após foi entregue aos cuidados de uma tia. Ela faz acompanhamento médico e psiquiátrico. O trio foi acusado por homicídios triplamente qualificados, violação e ocultação de cadáver. Cada um foi condenado a cumprir 71 anos de prisão. Jorge demonstrava controle e tranquilidade no julgamento, enquanto Isabel se desfazia em lágrimas de crocodilo e Bruna ria o tempo todo. Isabel e Bruna cumprem pena na colônia penal feminina de Buíque e Jorge está na penitenciária de segurança máxima Barreto Campelo, em Itamaracá. Há a suspeita de que Jorge tenha matado mais mulheres durante sua vida. Isabel relata que houveram pelo menos mais 5 vítimas, além das 3 que foram descobertas pela polícia. Jorge é acusado pelos seus irmãos de ter dado golpe financeiro em 2007 e foi proibido por eles de frequentar a casa dos pais desde então. É acusado também de ter planejado a morte de sua própria mãe para ficar com a herança. Ao tomar conhecimento dos crimes do filho, sua mãe Zélia, que é evangélica, diz não o perdoar nunca. Na prisão, ele publicou seu diário no livro Revelações de um Esquizofrênico. Em seu relato, alegou que não se lembrava de nenhuma de suas ações, pois era comandado por forças malignas que o obrigavam a cometer os terríveis atos. Todavia, o próprio Jorge escreve que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada pela mente doentia dele. Tudo isso que revelei não sou eu nem ninguém, é só minha mente, relata no último capítulo do diário. Jorge, filho de imigrantes portugueses, nasceu em Recife, Pernambuco, e conta que sempre teve tudo o que desejou. Foi muito bem criado, sua família era de classe média alta e ele estudou em Portugal. Já Isabel, também nascida em Recife,
teve uma vida bem diferente de Jorge, uma infância precária. Nunca foi alfabetizada. Jorge e Isabel se conheceram em 1984, quando Jorge se preparava para cursar educação física. Depois de sua formatura, o casal decidiu casar-se, mas após alguns dias no matrimônio, Jorge entrou em um surto violento e Isabel fugiu para a casa de um vizinho com medo da fúria incontrolável que Jorge demonstrara. Estes surtos eram comuns na vida de Jorge desde a sua infância, e ele ainda relata ter 2 amigos imaginários que mandam ele fazer coisas. O surto pós-casamento passou e o passatempo do casal era criar filmes de terror onde Jorge aparece geralmente fazendo adoração à morte e ao demônio. Nos filmes caseiros, Isabel fazia o papel de empregada doméstica que era morta por Jorge. Este comia seus olhos e a enterrava no quintal. O filme está disponível no YouTube. Uma premissa dos crimes que cometeriam. Com Isabel, ele idealizava e fazia seus filmes, e quando Bruna chegou, eles trouxeram um horror para o mundo real. Jorge foi um respeitado professor de karatê, e após 12 anos de casado, ele conheceu Bruna, que era sua aluna de karatê e tinha 16 anos de idade. Eles começam a ter um caso. Jorge então conversa com Isabel e diz que seu sentimento em relação a ela era mais de amizade. Então, quando Bruna completou 18 anos, ela passa a morar com Jorge e Isabel. Jorge sempre quis ter filhos, mas nunca conseguiu engravidar nenhuma de suas companheiras. Com isso, eles começaram a ter ódio de mulheres jovens com filhos, principalmente aquelas pobres e abandonadas pelos pais das crianças. Foi então que conheceram Jéssica, a primeira vítima, e sua filhinha de 1 ano. A doença que Jorge diz ter, a esquizofrenia, nunca foi diagnosticada. Os profissionais que trabalharam neste caso cravaram a ausência de doença mental nos 3 assassinos. O esquizofrênico não se identifica como tal, nem se autodiagnostica, pois não difere o que é alucinação e o que é real. Os esquizofrênicos paranoides, quando cometem crimes, os fazem sozinhos, pois eles não confiam em ninguém além da voz ou das vozes que escutam. Então, se intitular esquizofrênico é apenas uma jogada de Jorge, conhecido por sua capacidade de manipulação e frieza. A seita permanece presa. Bruna sonha em sair da prisão e cursar odontologia. Isabel não tem muita perspectiva de vida e Jorge diz não se lembrar de muita coisa, mas insiste em dizer que foram sacrifícios necessários e que ama Bruna e Isabel. Um trio que abordava suas vítimas com falsas promessas de emprego. Mulheres indefesas mortas com golpes de faca na jugular. Carnificina, esquartejamento, carne humana guardada no freezer, canibalismo, rituais. A maldade em sua face mais visceral e sangrenta. O narcisismo de Bruna encontrou a psicopatia de Jorge e se completou no maquiavelismo de Isabel. A tríade obscura personificada em um triângulo amoroso aversivo e sádico. Se você está gostando do conteúdo do canal, deixe aqui o seu comentário, a sua dica de vídeo e inscreva-se. Muito obrigada por assistir.